Resposta Católica de hoje, gostaríamos de responder a pergunta de um dos nossos alunos que quer saber se o demônio é um mito ou uma realidade. O nosso aluno ouviu uma pregação em que se explicava que, na verdade, os demônios nunca existiram. Jesus expulsou demônios e falou a respeito de demônios porque essa era a cultura da época. Mas, na verdade, Jesus nunca acreditou nisso. Trata-se de uma construção dos primeiros cristãos e que a Igreja, no seu ensinamento, teria se adaptado àquela cultura que via demônios e seres em todos os lugares. Hoje, no século XX, nós não poderíamos mais acreditar na existência de demônios. O que dizer a esse respeito? Bom, em primeiro lugar, nós temos que estabelecer qual é a fé católica. Veja, porque em tudo a nossa atitude deve ser de perguntarmos sempre qual é a fé da Igreja. A fé é algo que nós devemos crer e aceitar da Igreja. Depois podemos raciocinar e ver que sentido tem isso que a Igreja nos ensina. Mas não são os argumentos que irão sustentar a nossa fé. A fé nós devemos, em primeiro lugar, receber. E o Catecismo da Igreja Católica estabelece com toda clareza qual é o ensinamento da Igreja a respeito dos demônios e do diabo, que é o chefe deles todos. É que, realmente, os demônios existem. Se você for seguir o Catecismo, você vai encontrar um ensinamento claro e detalhado a partir do número 391. E, se você quiser se aprofundar ainda mais a esse respeito, convido você a acessar a nossa aula de Catecismo, a aula número 38, em que nós tratamos desse assunto. Pois bem, a Igreja Católica ensina: o demônio existe. Sim, e isso foi estabelecido com clareza pelo Concílio de Latrão número 4, ou seja, o quarto Concílio de Latrão, no ano de 1215. Havia uma heresia, chamada heresia dos albigenses ou dos cátaros, e a Igreja teve que ensinar claramente que existe um só Deus e que Ele é o Criador de tudo, inclusive dos demônios, que originalmente eram anjos bons. O ensinamento, se você quiser ver todo o documento, você pode encontrar no Denzinger, no número 800. Todo esse parágrafo fala a respeito do Deus Criador, mas na frase final nós encontramos o seguinte, e eu vou ler para você. Pois o diabo e os outros demônios foram criados por Deus, naturalmente bons, mas por si mesmos se transformaram em maus. Já o homem pecou por sugestão do diabo. Esta é, portanto, a fé da Igreja com relação à existência do demônio. Mas, uma vez que sabemos qual é a fé da Igreja, o que é que nós podemos dizer teologicamente para enriquecer essa nossa fé? Bom, em primeiro lugar, nós temos que recordar o seguinte, que o Novo Testamento nos fala do diabo e dos seus demônios pelo menos 511 vezes. Veja, o número é um número que nos deixa admirados. 511 vezes fala-se do demônio e nunca por razões especulativas, nunca para explicar esta realidade, mas como um dado óbvio, algo que está lá. Aí você chega e diz, bom, mas isto foi uma criação daquela comunidade primitiva e Jesus estava se adaptando à cultura da época. Mas isso parece de todo inverossímil. Por quê? Porque Jesus, principalmente em matéria religiosa, nunca se adaptou à cultura da época. As pessoas dizem, mas se nós começarmos a acreditar na existência de demônios, isso vai fazer com que as pessoas tenham medo e fiquem apavoradas. Mas se foi, meus queridos, exatamente o contrário, se foi a vitória de Cristo sobre Satanás e os seus demônios que exorcizou da vida das pessoas o medo, o pavor do diabo. Vamos olhar concretamente para o homem moderno, o homem que não acredita na existência de Satanás e dos seus demônios. Não me parece que ele seja muito mais feliz e seguro do que os homens do passado. Ao contrário, o homem atual, que não crê na existência dos demônios, é muito mais escravo
do demônio do que os homens do passado. Escravo do pecado, sexo, droga, álcool e todo tipo de perversão. Então, se nós olharmos, na verdade, iremos ver que não crer na existência dos demônios está prestando um desserviço à humanidade. E depois, não é bem verdade que o homem moderno não crê na existência de Satanás e dos seus demônios, porque o que nós estamos vendo na Europa e em tantos lugares do mundo é o crescimento vertiginoso de seitas satânicas. O satanismo é, infelizmente, desgraçadamente, uma presença nas nossas sociedades. Nós cremos que o demônio existe. É verdade, o demônio não é o centro da nossa fé. Mas nós também não podemos dizer que o demônio seja algo acidental. A centralidade está em Cristo, mas a nossa crença na existência do demônio faz parte dos dogmas essenciais. Por que isso? Porque sem o demônio nós não iremos compreender plenamente a natureza da libertação realizada por Cristo. Não iremos realmente compreender a obra da redenção. Os santos padres falavam de uma akoluthia ton dogmaton, ou seja, de um entrelaçamento, ou seja, um segmento, um dogma segue o outro. Então, se você crê no dogma da redenção, crê que Cristo nos libertou, você vai se perguntar, mas nos libertou de quem? De que escravidão? A escravidão do demônio, e isso a Igreja sempre teve nos seus ensinamentos. Então, nós temos aqui a grande realidade do mistério da iniquidade. Se você olhar para o mal, para o pecado na história da humanidade, não é admirável os pecados gravíssimos cometidos pelo homem ao longo dos séculos? Não é algo que nos deixa espantados? Pois bem, será que nós não notamos que o mal parece ser algo maior do que até a nossa própria maldade? Pois bem, somente a fé na existência do demônio é que explicaria esse grande mysterium iniquitatis. Para nós que cremos em nosso Senhor, nós falamos do demônio porque o demônio nos deixa claro a absoluta necessidade que nós temos de Cristo. Nós vivemos numa época de utopias ilusórias em que nós achamos que nós iremos vencer o pecado com nossas próprias forças, basta derrubar o sistema e estaremos num paraíso aqui na Terra. No entanto, nós católicos sempre rejeitamos esse tipo de pelagianismo, de achar que nós homens somos capazes de vencer o mal. Nós temos absoluta necessidade de Cristo como nosso Salvador e Libertador. Crer que o demônio existe faz parte desse considerar a nossa indigência, o quanto nós somos míseros escravos e precisamos realmente, absolutamente, totalmente desse Salvador que é nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá liberdade e que nos livra do mal. Então, aqui nós vemos a fé da Igreja. É uma fé que não é colocada para nos dar medo, mas é uma fé que realmente ilumina a nossa vida. Porque se cremos na existência do demônio, é porque realmente cremos e confiamos na redenção realizada por Cristo.